Olá, olá! Vamos entrando. Hoje nós falaremos sobre um assunto que muitos brasileiros já devem ter escutado nesse último mês, que é o caso da Larissa Manoela. Mas não só isso, esse tema é um tema muito importante. Deixa eu convidar minha amiga. Como é que faz? São aqui para ficar gravada. Recebeu. Oi! Oi, Nath. Eu tava fazendo a pequena introdução para já ficar gravada nos primeiros minutos. Perfeito. Mas pronto, Eu escutei. esse assunto é um assunto que todo mundo já deve ter escutado, especialmente no Brasil, que é o tema da Larissa Manoela. Mas não só isso, né? Eu quero deixar claro que é um assunto que vai ser aprofundado, especialmente porque muitas pessoas enfrentam no dia a dia algum caso de pais tóxicos, alguma relação tóxica com o pai ou mãe. Então, nós falaremos sobre as relações disfuncionais entre pais e filhos, a gente vai trazer alguns pontos sistêmicos, né, e até a visão da psicologia, e também no final as frases de solução, que eu acho muito importante, tendo o olhar da visão sistêmica. Perfeito, Nath. É, bem aquilo que você colocou nos stories para convidar o pessoal. É muito importante entender que a gente teve essa iniciativa de falar sobre o caso da Larissa Manoela, não para aproveitar um sensacionalismo, uma polêmica, para se debruçar sobre uma fofoca, né? Que é a postura de muita gente quando olha para esse caso, né? Mas só quem já presenciou ou passou por situações parecidas, ou tem a empatia de imaginar como é que é isso, sabe o quanto isso é real e doloroso, né? E não uma simples notícia bombástica que deixa a gente chocado. Então, a gente teve o cuidado, né? Procurando ter o cuidado de trazer esse assunto com muita empatia, com muito respeito pela Larissa e pensando em todos que passam por situações parecidas. Então, não é sobre Larissa Manoela, é algo que ela está representando pela representatividade dela como artista, né? E é importante, né, que isso venha à tona, por mais doloroso que seja, porque faz a gente falar mais sobre isso, né? Sobre relações familiares tóxicas, abusivas, não necessariamente narcisistas, né? Que é um dos temas que as pessoas vêm mais comentando e é algo que também, Uhum. talvez, se der tempo, a gente vai poder desmistificar, né, a diferença de relação tóxica, narcisista, que aí vira tudo uma bagunça, né, quando esses termos se popularizam e muitas vezes quem não é da área da saúde não sabe exatamente o que é cada coisa. Sim. Então, é importante desmistificar isso, mas assim, não saberemos se esses pais são narcisistas, se são psicopatas de alguma forma, né, se eles têm algum transtorno de personalidade mais sério, mas o que fica bem claro é que é uma família com dinâmicas tóxicas e abusivas, né? Uhum. As quais ficaram bem claras nas entrevistas, que até a gente estudou assim as incoerências ali, a gente vai trazer algumas falas da mãe, da Larissa, para comentar e sempre generalizar para o público, para que quem esteja aqui possa levar um conteúdo para si, né, do que é saudável, o que não é, o que cruza esse limite. Então, Exatamente. e é Então, por quem isso que está é legal entrando, a Nath falar também, começar a falar da questão do amor em ordem, né, que a sim, gente colocou. do amor em ordem dentro da visão sistêmica. Quem já está aqui e conhece alguém que passa por uma situação dessa, né, de ter relações com pais tóxicos ou situações isoladas que são tóxicas, encaminhe essa live para eles, que eu acho que vai ser muito interessante. A gente vai, no final, trazer exercícios sistêmicos com falas de solução, então acho que vai ser muito importante.
Sim, sim. A ideia é entregar algo já que vá além da história da Larissa Manoela, né? Mas que qualquer um possa utilizar, porque todos têm família, né? E em menor ou em maior grau, toda família é disfuncional. Não tem como a gente falar, nossa, a minha é perfeita, não tem nenhuma dinâmica dessa. E, na verdade, às vezes a gente fala de proporção, né? Quando a gente vê um caso desse, bombástico, é que a proporção daquela dinâmica tóxica é muito grande, Muito por bom. isso que vem à tona. Mas dá para a gente se identificar em pequenas coisas. Nossa, minha mãe não é tóxica assim, mas em certas situações ela passa desse limite. Isso me machuca, e eu não sei como lidar, eu não sei como dizer não para ela, Uhum. né? Por exemplo. E eu acho que é muito do porquê essa live é relevante para todos, né? Sim. Todos têm, têm família de alguma forma ou de outra, né? E relações. Com certeza. E é aprender a trabalhar esse olhar de que, ok, é minha família, é meu pai, é minha mãe, mas ainda assim são seres humanos, com as suas histórias, com os seus traumas. Então, entender bem e saber diferenciar o que que é uma mãe realmente tóxica, então eu me afasto, ou o que que é uma mãe com traumas e aquilo sendo expressado no dia a dia, né? Mas que não chega a ser. Claro, tem a sua significância dentro da história, mas não chega a ser algo extremamente maldoso, né? Eu gosto muito de levar esses questionamentos pelo lado dos critérios da psicologia e até da psiquiatria. Qual que é o limite entre o normal e o patológico, Uhum, né? Porque a gente fala assim, uma pessoa tem um transtorno de ansiedade. Tá, mas todo mundo tem ansiedade. O que que divide as duas? sim. Uma pessoa tem um transtorno depressivo. Tá, mas todo mundo fica triste, desanimado às vezes, né? E o Jung, ele costumava falar muito sobre isso, que o que divide o normal e o patológico é simplesmente a intensidade, né? Uhum, E aí a psicologia vai além, a psiquiatria vai além, né? É a frequência com que essas coisas acontecem. E principalmente dois critérios que são muito importantes para a gente entender se uma situação está ficando ou já é doentia. É se ela começa a provocar limitações na nossa vida. uhum, Então, tinha uma coisa que eu fazia, eu gostava de fazer, agora eu não faço mais, para não arranjar conflito com essa pessoa. Olha, eu estou me limitando, eu estou me encolhendo para caber numa relação. Isso é um uhum. grande indício de que já ficou disfuncional demais, e que talvez o preço vai ser alto lá na frente. E o segundo indício é o sofrimento emocional, né? Porque muitas vezes a gente vê uma situação disfuncional, um familiar que tenta ser autoritário, mas você consegue lidar com isso, você dá o seu jeitinho, você não se identifica, não fica reativo. Ai, tá bom, mãe, fala, vou fazer o que eu quero, não fica a discutir. Se a pessoa ela tem ferramentas e resiliência para lidar com aquilo, nem sempre ela vai ser impactada por uma dinâmica tóxica, Sim. mas depende da intensidade e depende também da sensibilidade da pessoa. Então, a gente sempre leva em consideração nos diagnósticos o nível de sofrimento, né? Uhum. Ok, essa situação é tóxica, mas qual é o meu nível de sofrimento com isso? Abala a minha vida? Eu choro toda semana por conta disso, eu tenho medo de ir na casa dos meus pais, eu tenho crise de ansiedade quando a minha mãe me liga, sabe? Uhum. E claro, estou dando exemplos aqui de pai e mãe, porque é O tema, o que a gente vai focalizar hoje por conta do caso da Larissa. sim. É essa questão de analisar cada indivíduo como ser único, né? A tua história é diferente dessa e não tem como generalizar esse assunto. E qualquer outro que envolva os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Isso é um cuidado que até a gente conversou antes, né? Porque as pessoas costumam querer já generalizar. Ah, então a minha mãe faz isso também, então ela é Isso narcisista. existe. Calma, gente. Sua mãe, seu pai não passou por uma avaliação psicológica completa para saber. Não, e outra, que existem gradações das coisas na psicologia, né? As pessoas podem ter traços também de Uhum. personalidade que são disfuncionais. Ela pode ter
traços narcisistas, traços antissociais, e não ter um transtorno completo. Né? Por isso que a gente vai escolher focar aqui nessa live mais pelo viés das relações tóxicas e abusivas. Né? E o que é abuso? O meu mestre, não sei se ele está aí, o Dr. Roberto Deves, que sempre explicava isso muito bem, que abuso vem da etimologia abuso, que é um uso indevido de algo. Então, é o uso indevido do poder, da autoridade, do papel que está, né? Então, isso é fácil da gente entender que aconteceu no caso da Larissa. Sim. E é fácil da gente identificar que muitas vezes acontece nas nossas vidas, né? Porque é difícil para os pais também estabelecerem essa linha entre o que é cuidado e proteção e o que é controle. O que é autoridade e o que é autoritarismo, né? E aí acho que é interessante a gente já entrar mais na questão das ordens do amor, né, Nath, para que as pessoas possam entender de uma forma estruturada o que torna as famílias, as relações saudáveis ou não. Com certeza. Bom, falando sobre as ordens do amor, que é a estruturação desse tema, a gente tem 3 ordens do amor, que são, eu acho que são as leis que regem qualquer relacionamento. E a gente vai começar então pela ordem do pertencimento. Essa ordem, ela fala basicamente que todos e tudo têm o direito de pertencer. Ou seja, quando uma pessoa exclui um fato que foi muito traumático, que o caso da Larissa Manoela foi ter vivenciado durante muito tempo com pais abusivos, com pais que exploraram ela em certo nível, né? Ela ainda fala, eu acho que é legal trazer isso já, que ela inclui esse fato. Porque ela deixa claro, olha, na melhor das minhas ideias, na melhor das minhas intenções, eu quero um dia sentar com meu pai, com a minha mãe e ter uma vivência de família, considerando tudo que nós passamos, porque essa é a nossa história. Ela fala isso. Então ela inclui esse fato dentro da história dela e aí ela encontra força. Porque tudo que a gente exclui nos enfraquece. Uhum. Porque excluir os pais seria ela excluir ela mesma, né? Ela mesma, com certeza. Porque ela veio desses pais, né? Só que o que ela está fazendo é escolher que parte desses pais ela conserva, né? Que na psicanálise a gente entende como objeto bom, né? Tem a parte dos pais que eu honro, a parte que é saudável, que eu levo para mim, eu filtro, e a parte que eu deixo com eles, que não é meu ou que eu não quero levar. Né? Mas que de qualquer forma o papel deles fica conservado, né? Esse papel de pais, além dos erros deles. E aí esse afastamento não necessariamente significa uma exclusão, Exatamente. que é a maior confusão das pessoas, né? E é a maior confusão que fazem em relação às constelações familiares, né? Falar, então se eu tenho um pai tóxico em casa, significa que eu não posso sair de perto dele? Não! Muito pelo contrário, você tem que preservar eles dentro de você. O tomar pai e mãe é interno. Então eu tomo meu pai, minha mãe, eu tomo tudo que eles me deram, mas eu me afasto agora porque não é saudável para mim. É porque fica parecendo que amor é sinônimo de ter que conviver, né? Com certeza. E não é porque existe um afastamento que o amor acaba. Muitas vezes, até para preservar o amor, a gente precisa da distância saudável, porque aquele comportamento, aquela relação, ela não está sendo funcional e ela está alimentando um amor doente, né? Que na verdade machuca, macula ainda mais o amor. Então, assim, às vezes é um ato de amor eu me afastar, porque eu não vou conseguir ser saudável com aquela pessoa não vai conseguir ser saudável comigo. Então, em primeiro lugar, é um ato de amor comigo, né? E aí o nosso amor, ele precisa vir na frente, né? Porque senão alguém está se afogando, eu quero me afogar junto, por amor. Qual é o sentido? Aí, em vez de ter uma vítima, são duas. Né? Então, assim, e é uma dinâmica comum também, né, nas famílias. Minha mãe é totalmente desequilibrada, disfuncional, mas eu fico com ela no modo doentio dela funcionar para provar que eu amo. Às vezes tem gente que fica no lar brigando por amor. Porque se sair de lá vai parecer que não ama mais, ou vai ter medo de ser excluído. E de ser excluído. E aí a gente precisa fazer essa distinção, né?
que mais pessoas tenham essa consciência de que elas têm essa liberdade, né? Se isso não me faz bem, né, eu posso dizer não e continuar amando. Sim. Eu acho que esse é o maior desafio das pessoas que vivenciam uma relação não saudável com os pais, é impor os limites, sustentar a culpa que impor os limites vai trazer para ela, porque a culpa nada mais é do que um medo inconsciente de não pertencer ao clã, de não pertencer ao sistema familiar. Então, ou ela Sim, assume a culpa de colocar os limites, ainda respeitando, amando, ou ela assume a culpa de não viver a própria vida. E qual delas que é mais prejudicial para ela? Qual dessas duas escolhas não vai honrar os pais? Não é ela se afastar. exato, exato. Até porque se ela ficar voltada para os pais, né, na linha do tempo que a gente estabelece nas constelações familiares, ela está olhando para o passado, que os pais vieram antes, né? Então, automaticamente, se eu estou aqui, né, nessa visão infantil de que honrar os pais é fazer uma totalidade daquilo que eles querem, né? Satisfazê-los em uma totalidade infantil deles também, eu estou deixando de colocar energia para frente, para Uhum. continuidade da vida. Que força eu vou ter, então, para construir a minha família? Se eu ficar aqui, tá bom, mamãe, o que você quer agora? Tá bom, papai, o que você quer agora? Satisfazendo as necessidades infantis dos meus pais. Vira um ciclo sem fim, doentio. Doentio. Que esses pais não têm a mínima consciência, muitas vezes, do que estão fazendo com os Uhum. filhos, né? Quando estão cobrando que eles satisfaçam suas próprias necessidades, né? Eles não têm noção da consequência que isso é. E muitas vezes isso é a consequência disso é a morte da família. Sim. É um filho que não vai para a vida, é um filho que não constrói a sua própria família, que fica estagnado na carreira, na casa dos pais, Uhum. enfim, Com certeza. tempos E complicados. essa dinâmica de olhar para os pais e achar que você é devedora, que você precisa ficar ali em torno deles, ajudando, auxiliando, nutrindo eles de alguma forma, financeiramente, emocionalmente, é olhar para a sua fonte e falar que é fraca. Você olha para a sua fonte e fala, você é fraco, então eu fico aqui para te dar É, suporte. uhum, eu que preciso cuidar de você, Uhum. né? Aí inverte, né? E a gente já entra na terceira ordem do amor, que é, na verdade, nas duas, né? Na segunda e na terceira, que é a lei da hierarquia e do equilíbrio de troca. Porque Exatamente. os pais são grandes e dão, e os filhos são Pequenos. pequenos, entre aspas, E e recebe. recebem. Né? Então, quando existe essa inversão, é muito tóxico, porque o filho ele se anula da possibilidade de receber e ir para frente. Ele entende que ele tem que devolver algo para esses pais, Uhum. sendo que, na verdade, é impagável. É Né? impagável. Não A vida é um tem presente muito essa grande, né? suposta dívida da vida, né? É impagável. Não é uma dívida, porque os pais, como adultos, fizeram escolhas de ter filhos e fazer tudo que vinha junto nesse pacote. Na verdade, o movimento saudável é devolver isso que os pais deram, sim, mas para a vida, para a Uhum. frente, Levando a para os vida seus adiante. filhos ou para os seus projetos, né? Não seja obrigatório alguém ter filho para ser saudável, não é isso, né? Mas é levar isso para frente, se não para lá. Ah, meu pai e minha mãe me deram, eu vou devolver, pronto, parei. Cadê o fluxo da vida que tem que ir para frente? Porque aí eu não cuidei da minha vida, né? Ó, eu queria ler o comentário da Gláucia, minha amiga maravilhosa, consteladora, também se formou comigo. Ela falou assim: eu precisei ficar um ano longe da minha família com zero contato para quebrar ciclos. Hoje estamos muito bem e o melhor, com limites. Ai, amiga, fico tão feliz. Eu tenho certeza que a nossa trajetória sistêmica ajudou muito. Eu também passei por alguns processos aí de colocar limites. Não é fácil, nada fácil. E É quem desafiador. consegue quebrar essa dinâmica é muito corajoso, como a Larissa está sendo.
ela tá sendo muito corajosa mesmo. E a gente pode trazer esse exemplo para as situações mais simples da vida. Eu lembro que quando eu estava indo para a faculdade, que eu tive que sair da casa dos meus pais, a minha maior preocupação não era o que eu vou encontrar nessa cidade longe de todo mundo, era como eu vou deixar os meus pais sozinhos. E a culpa me corroía, porque eu estava indo ver um sonho meu, mas o meu pensamento estava lá. Meu Deus, gente, eu vou ter que deixar meus pais sozinhos. Como se eles não tivessem tido vida antes de eu nascer, né? Como se nem fossem adultos, né? O Que, que, o que demonstra uma super arrogância da minha parte, né? Tipo, meu isso, pai e minha mãe inverteu não a ordem da conseguem sobreviver hierarquia, sem. né? Eles eram os filhinhos e E você eu era era a a mamãe. mamãe. Exatamente. Que é o que E eu a gente vê no assumi. caso da Larissa também. E eu assumi a responsabilidade de me sentir culpada durante muito tempo. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois eu vi eles se fortalecendo, eu recebendo essa força e eu me colocando no meu lugar de volta de filha, de pequena. Então eu aprendi a receber, porque antes eu estava dando um cuidado, mesmo ainda que inconscientemente, né? E depois daquilo, a relação ela foi se encaminhando para a ordem, porque existe o amor em desordem e existe o amor em ordem. E eu estava reconhecendo o amor em ordem. E aquilo é Parece nutritivo demais. bobo, né? A gente colocar em ordem, porque na sociedade tem tantas crenças disfuncionais e que justificam o amor em desordem que a gente fica confuso muitas vezes. Que a gente entende assim, ah, não, o bom filho tem que cuidar dos pais, Uhum, sabe? É uma coisa assim, ah, não, eu tive filho para cuidar de mim quando ficar velho. sim. Sabe? Então, a sociedade normaliza muitas coisas que podem até ser consideradas normais, mas dentro da visão sistêmica não são saudáveis. Nossa, Não quer dizer que o filho não vá cuidar dos pais, oferecer suporte, mas não por culpa, por obrigação de ter que suprir uhum, estes pais que muitas vezes nem precisam daquilo. Eles exigem por uma carência que, na verdade, é responsabilidade deles, né? E que eles terceirizam os filhos, né? Mas os filhos podem e devem, sim, ajudar os pais, não por culpa e obrigação, mas por amor. por E amor. dentro dos limites saudáveis, olha, meus pais estão precisando, eu posso dar? Claro que eu vou dar, por amor. Mas não é aquela coisa de, ai meu Deus, minha mãe estava esperando que eu fizesse isso. Ai, ela queria que eu ligasse para ela 3 vezes por semana, eu só consegui 2. Gente, tua mãe não vai morrer. Você não ligou 3. Só que ela vai, muitas vezes, fingir que vai morrer. Ela vai fingir que vai morrer, mas ela vai ficar bem, gente. Mas Confie. ela vai saber lidar com isso porque ela é adulta. E é muito difícil a gente lembrar que os pais são adultos quando eles não se posicionam como tal, né? Exatamente. E invertem, né? Essa ordem da hierarquia, se colocam como criancinhas, muitas vezes fazem jogos de manipulação, de vitimização, que estão presentes sim em transtornos, em um grau muito elevado, mas estão presentes também nas famílias saudáveis, Sim, em um grau mais tranquilo, mas estão ali aquele draminha de mãe, aquela manipulação, mas que por vezes já causam um baita sofrimento, sim. né? Já E pegando, e influencia as pegando, escolhas. e pegando a situação da Larissa Manoela, ela foi colocada nesse lugar de nutridora dos pais muito cedo. Muito cedo. Então, os pais usaram um pretexto, e talvez era verdade até certo ponto, que eles iam largar os empregos para cuidar da carreira da filha. Só que aí, a dinâmica inconsciente já estava acontecendo. Então, quem que vai sustentar a gente? A nossa filha. E isso, Assim, a inversão acabou acontecendo e talvez até por um ressentimento dessa inversão, né, por se sentirem desmerecidos no papel de provedores, eles quiseram talvez compensar de uma maneira exagerada e doente, né? Então agora a gente precisa ter controle demais, poder demais, porque a gente abriu a mão da nossa carreira, e aí isso virou uma carta, né, para jogar com a Larissa,
em vez de uma responsabilidade de adulto, que é assim, ó, eu escolhi abrir mão da minha carreira para ajudar minha filha. Ela não me deve nada com isso, né? É o não cobrar de volta. E muitos pais cobram de volta, não dessa forma, não nessa proporção, né? Mas cobram em coisas menores, né? Em tempo, em atenção. Ah, eu fiz tudo por você. Gente, quem já ouviu essa frase, comenta aí, pelo amor de Deus, que essa aí é a recorde. Não precisa nem ser mãe tóxica para falar, porque é cultural, né? Mas é uma frase muito perigosa, né? Esse eu fiz tudo por você é, é, é relativo, né? Porque quem quis fazer tudo? E assim, de quem era o papel de fazer tudo? Sim. Quem quis ter o filho? Ela esconde essa crença na dívida, que muitos pais colocam para cima do filho, né? Ah, eu abri mão, ele tem que me devolver. Tem que me devolver em quem? Em quê? De que forma? Às vezes em tudo, né? Como a mãe da Larissa. Achava que ela tinha que devolver em obediência infinita e completa, e vestir as roupas que a mãe queria, namorar os namorados que a mãe queria, aceitar os contratos que a mãe queria, não saber os valores que recebia, pedir o que tinha que comprar, né? Então, é um abuso de poder, às vezes numa dinâmica até muito comum entre mães narcisistas, não querendo dizer que ela é, tá? Mas pode ser, que é a própria inveja da filha. Sim. Algo que é possível quando essa mãe não tem a sua criança interior curada, né? Não tem o seu passado bem resolvido, ela se enxerga nessa filha numa relação de amor e ódio. E que causa certa confusão até para a própria mãe, né? Ela nem percebe que ela tá entrando nesse jogo. E muitas vezes, quando vê, já tá muito intenso, assim. Não tem mais o que ser feito, praticamente. Que os estragos foram tão grandes emocionalmente, né? Falando, que se torna uma bola de Sim. neve. Aí é o que você falou dos pais narcisistas, né? Os pais narcisistas amam os filhos ou se amam Nos os filhos, filhos, né? né? Achei genial essa frase que você colocou na nossa conversa. E é muito isso, porque muitas vezes esses pais tóxicos ou narcisistas, eles veem os filhos como uma extensão deles, que nasceram para compensar o que eles não foram, muitas vezes, ou como uma propriedade deles, um objeto deles, né? E isso é muito, muito tóxico, É muito né? E às pesado. vezes acreditando até que estão fazendo melhor, né? Então, como a gente pode ver na entrevista da mãe da Larissa, de que não se arrepende, que fala, se eu errei foi por amor, aí tem toda aquela romantização, a justificativa do erro, que é bem típica, né, de pessoas abusivas, sempre tem uma justificativa, né, negam até o final, parece até político. Sim. A gente fica até na dúvida se ela tá consciente naquilo que ela tá falando ou não, né? Porque eu acho que ela acredita um pouco naquilo que ela diz. Ela Sim, acredita sim naquilo que ela tá eu dizendo. acho. A Glaucia respondeu, tô com saudade, fofa. A Mili tá aqui, beijo. A Verinha, faz tempo que eu não vi. A Cris, saudades, Cris. A Cris comentou aqui também, minha ex-nora faz esse papel em relação ao meu filho e neto. É verdade, Cris, eu sei um pouco da tua história e não é fácil, não. E assim, é aquela coisa, muitas vezes as pessoas até desistir desse tipo de relação, tentam ficar consertando, né, Nath? Sim. Antes de se afastar, né? Sim. Ai, não, vou conversar com a pessoa e tal. Theo, tô com saudade também. Ok. Ó, então, assim, qual que você acha que é o limite, Nath, para a pessoa, assim, tentar resolver
situação, ou então quebrar, como a Larissa fez. É muito delicado, né? Porque a pessoa vai se dar conta quando ela já estiver exausta. Quando ela já estiver num esgotamento emocional. Então já vai ser tarde demais, assim, para ela, para tentar conciliar de uma forma amigável, eu acho. Ela tentou conciliar de uma forma amigável. Ah, com certeza ela E ela tentou de tentou tudo muitas antes e de muitas chegar vezes. nesse ponto, né? Eu acho Com certeza. que eu acho que tentar uma, duas vezes é ok, tentar conversar é ok. Mas se aquilo só te causar mais dor, o afastamento é a única saída. Na minha opinião, é a única saída. Com respeito, com amor, mas se afastando. Oi! Sim. É não tolerar demais a ferida, né? Alguém que você vê que te machuca gratuitamente, que não cuida de você, alguém que está sendo egoísta, talvez até por uma cegueira emocional. Sim. Não porque essa pessoa não te ame, né? Tem muito isso também. Ah, minha mãe é tóxica, meu pai é tóxico, eles não me amam. Gente, calma. Não sei. Se for um psicopata mesmo, talvez não Ok. te ame. É. Mas calma, tem vários tons É. de cinza aí entre o preto e branco. Né? A maioria dos pais amam, sim. Amam com o amor doente e com a falta de consciência sobre o que estão causando, porque Uhum. simplesmente, na maioria das vezes, repetem o que O que receberam, né? receber, E exatamente. dão o que têm, né? Só que isso não é a justificativa, né? Não é porque a gente compreende isso que você tem que ficar. Então, então, coitada da minha mãe, do meu pai que sofreu isso e aquilo, por isso que hoje abusa psicologicamente de mim, né? Emocionalmente, fisicamente, porque a Larissa recebeu até maus tratos físicos, não sei se todos viram essas Humilhação partes, também, teve humilhações humilhação. públicas, Exatamente. surra que até a mãe quebrou o dente dela, né? E aí teve que ir lá no dentista e consertar rapidinho para ir gravar, chegar na emissora e inventar uma história que caiu do cavalo. Sim. E tudo isso está vindo à tona agora. Então, assim, é uma longa história de abusos que até os funcionários que trabalhavam ali na equipe de produção da Larissa sabiam e que agora estão tomando coragem de Justo. falar também, né? Que é algo que acontece muitas vezes, né? Das pessoas se calarem, verem os abusos acontecerem e, e também não tentarem socorrer de alguma forma, porque às vezes a pessoa está fazendo um pedido de socorro, né? Uhum. Mas ainda assim é uma linha muito delicada essa, né? Inclusive de identificar o que é um amor saudável, um amor em ordem, um amor em desordem. Não é tão simples assim de você identificar, porque Não, às não é. vezes leva tempo para você chegar nessa exaustão emocional e ainda assim não entender que era um amor em desordem ou não conseguir se desvencilhar daquilo. Não, Porque é para uma quem está dependência? Porque gera uma dependência? já era, sim, assim, era a figura dela de segurança, querendo ou não. Uhum. Eu acho que a relação tóxica que é mais difícil, Nath, não é aquela clássica em que a pessoa só toma porrada. É aquela em que a família morde e assopra, Olha só, sabe? sim. Uma hora dá surra e outra hora dá beijo e mimo, e melhor filha do mundo, te amo. Mas quando você não faz o que eu quebro o teu dente e te Exatamente. humilho, entende? E te invado, né? Essa mãe também invadia o celular da Larissa para mandar mensagens para os namorados, ou seja, não tinha a menor noção de respeito à individualidade da filha, né? Então, virou uma mistura ali que os papéis se perderam totalmente. Uhum. E como que uma menina que foi criada assim, condicionada assim, e com várias justificativas para isso, do tipo, estamos fazendo isso para te proteger, como é que ela ia entender que isso não era normal e saudável? Exatamente. Vindo Demorou, de né? quem? Vindo das pessoas que mais deveriam dar segurança, apoio, nutrição para ela. É claro que isso vai ser um trauma, acho que eterno para a Larissa. Ela vai ter que saber administrar, vai precisar de ajuda para administrar isso muito bem, porque a imagem de segurança que ela tinha foi completamente destruída, foi completamente manipulada. Sim, sim.
E não quer dizer que não ofereceram segurança. Sim. O pior é que ofereceram também. E é aí algo que na psicologia a gente chama de duplo vínculo. E é muito adoecedor, porque é muito difícil conciliar esses pais bem. Como assim? Tem uma mãe boa e uma mãe ruim ao mesmo tempo. Uhum. Se fosse totalmente ruim, era até mais fácil. Talvez ela falasse, não, nunca mais quero ver essa mãe e levo só no coração. Sim. Mas não, ainda tem algo daquela relação que sobrou de bom, mas que aí talvez ela vai ter que treinar demais para saber o limite. Nossa, sei lá, eu consigo passar 2 horas com essa mãe sem ela me atingir. Sim. 2 horas por mês. Só ela vai saber, né? Se ela quer um afastamento total ou não. Né? Se vai ser possível, porque às vezes uma das partes quer, mas não quer dizer que vai ser possível. Porque às vezes a outra parte não vai conseguir ser saudável. Ser E aí, natural e saudável. uma vez que a outra parte viu que estava acontecendo, ela não consegue mais dizer, né? E não consegue mais aceitar, como antes, os abusos que antes não eram vistos. Sim. A Cris está falando aqui, no momento estou fazendo isso, por mais está doendo muito ficar longe do meu neto. Cheguei nessa exaustão, a doutora Vivian sabe bem. Vou precisar voltar para terapia. Cris, sua história é dolorosa. Eu sinto muito. E estou aqui quando você precisar. Até porque a gente não controla, né? Muitas vezes a gente vê esses abusos e não está nem no poder de fazer algo, né, pela pessoa. Por exemplo, uma avó que vê um neto sofrendo com uma mãe narcisista. Sim. Como é que ela vai interferir nisso, né? É muito delicado. Fora da Especialmente, porque tá fora das ações dela, ela pode... E porque também ela tem que olhar para as leis que regem os relacionamentos. Eu acho importante falar isso. Então, até se alguém estiver passando por uma situação dessa, trabalhe o olhar para olhar os seus pais como grandes, você pequena, respeitando o espaço deles, pais que manipulam, que pedem atenção, que exigem coisas. Encarem esses pais como adultos, como grandes, como responsáveis das próprias vidas. E vai se desvencilhando assim um pouco, aos poucos, essa situação que é horrível e aceitando os fatos, como a Larissa fez. A Larissa aceitou os fatos, pelo menos na entrevista é o que ela diz, né? Que eu acho que é uma forma de se fortalecer com aquilo que aconteceu. Porque foram os fatos, foram os pais que ela teve, ainda que, né, abusadores, foi esses pais que fizeram ela chegar onde ela chegou. Foi esses pais que fizeram ela ser a pessoa que ela chegou. Sim, Foram as vivências que não ela teve. financeiramente, né? Não no Não, aspecto não. financeiro de sucesso. A Nath está querendo dizer, né, de chegar na vida mesmo, né? Ela está viva, ela tá... Essa força que ela tem, inclusive, de enfrentar esses pais e continuar, também se deve a esses pais, Deus. né? Exatamente. É bem Talvez isso. se não fosse esses pais, ela talvez nunca ia fazer esse movimento de crescimento tão forte, né? E aí que a gente começa também a encontrar gratidão, muitas vezes, nos cenários mais áridos da nossa história, né? De quem abusou, de quem machucou, e a gente muitas vezes fica numa posição de vítima de isso não deveria estar acontecendo comigo e fica preso no passado. E quando a gente olha direitinho e faz algo de bom com isso, que é algo que a gente fala muito na visão sistêmica, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu faço com o que me aconteceu. Sim. E aí eu escolho fazer algo de bom. Sempre dá para a gente fazer algo de bom, né? Olha como, tudo bem que a Larissa está sofrendo muito, mas olha como essa mulher está se tornando forte. Né? Talvez ela vai se tornar uma artista, inclusive, que ninguém viu até agora. Exatamente. Outra Larissa, que até então ela era produto dos pais, né? Exatamente. E dessa pequenez emocional. Exatamente. E aí a gente pode falar de novo sobre
assumir a responsabilidade de se sentir culpada. Ela assumiu a responsabilidade, tudo que veio junto com ela impor os limites. E a partir disso ela pode crescer, porque ela resgata a força dela nesse gesto. Porque assim, quem não quer sentir culpa é adulto ou criança? É criança. Porque assim, se você quiser ser adulto, você vai frustrar alguém. Porque você não vai agradar todo mundo. Então, assim, você vai carregar uma culpa, entre aspas. Eu não estou falando que é a emoção da culpa, que você vai viver com culpa, não é isso. É uma alusão. Você vai carregar a culpa, a responsabilidade de frustrar o outro. É aquela história de dizer não para o outro para dizer sim para mim. Porque, assim, alguma culpa eu vou ter que escolher. Ou a de trair a expectativa do outro, ou a de trair a minha. E aí? Será que é mais saudável? Mas, ai, Vivian, se eu fizer o que eu quiser, eu não vou estar sendo egoísta? Será? O que você me responde, Natália? Vai, mas é saudável ser egoísta também um pouco. Eu acho isso, eu acho que eu penso dessa forma, né? Eu penso, mas eu também tenho a visão da sistêmica já inserida em mim. Então eu penso que se eu olho pra mim, logo eu olho para os meus pais, entende? Sim, sim. Eu já acho assim que eu entendo o que você diz, é que eu acho que essa palavra ela ela dá margem para muitas interpretações. O Mas egoísmo? eu concordo com Sim. você, mas eu colocaria isso de uma outra forma, que quando você faz o que é melhor para você e você fica bem, quando você ajuda mais pessoas? Quando você está bem ou quando você está mal? Sabe? Quando você faz as escolhas que são de responsabilidade sua, e aí não é egoísmo, é coerência, porque isso aqui diz respeito a mim. O que eu tenho que fazer com a minha vida diz respeito a mim, e não a minha mãe. Ela tá, se os pais querem se meter, eles que estão na jurisdição errada, né? Eles que não souberam ainda se tornar desnecessários, porque os bons pais Mas são são os que desnecessários. criam os filhos para se tornarem desnecessários. Aí sim que a gente sabe que a criação dos filhos foi um sucesso. Porque esses filhos se tornaram autônomos, independentes. O maior indicador de saúde mental que a gente tem na psicologia é a autonomia. É alguém que consegue se virar sozinho. Porque quem é doente, está onde? Está dependendo de alguém. Não de uma forma pejorativa, gente. Ok? Tem vários tipos de doença. Tem vários tipos de Mas dependência também. essa questão de você priorizar o que é melhor para você, e eu acredito, olhando por outro viés, não é egoísmo. Porque para você, inclusive, ser bom para os outros, você precisa estar bem primeiro. Você precisa cuidar do seu. Como é que você vai se relacionar com os outros e ser legal, sorrir e não ser tóxico se você está infeliz com as suas escolhas, porque você escolheu o que o outro queria, não o que você queria. Porque você não se honrou em primeiro lugar. A gente honra os pais, sim, em primeiro lugar, porque eles vieram primeiro. Quando a gente se torna adulto, a gente tem que se honrar e se colocar em primeiro lugar. Porque quem passa a ser responsável pela nossa vida? Somos nós ou ainda continua sendo os pais? Sim, com certeza. E foi isso que a Larissa fez, já que ela deixou de ser mãe dos pais, né? Ela assumiu a própria vida. Totalmente. E assumiu essa culpa saudável. A culpa saudável é a culpa do adulto. Ela assumiu a culpa de, eu quero ter autonomia. Ou seja, eu quero ser adulta. Meus pais não estavam me deixando ser adulta, eles estavam me privando de ser adulta. Isso é, é uma, é uma desordem na lei da hierarquia, né? Porque esses filhos recebem enquanto são crianças.
Porque quando deixa de ser criança, os pais têm que incentivar que eles caminhem sem eles. E por isso os bons pais são os pais que se tornam necessários, né? O que acontece é que tem muitas pessoas que entram na vida adulta e continuam nessa postura de criança porque continuam buscando aquilo que os pais não deram. E daí vem a exigência infantil de novo. E esse é um olhar que quem enfrenta uma situação parecida tem que trabalhar. Buscar por si aquilo que os teus pais não deram. Curar as suas feridas infantis, para que você não precise ficar voltando e idealizando pais perfeitos, porque pais perfeitos não existem. Não existem. Nossa, sabe que eu estava falando isso com uma paciente essa semana e ela percebeu que há um tempo atrás ela ainda trabalhava, se esforçava demais, né? Ela atingiu muito sucesso na carreira dela, mas ela percebeu que muito dessa motivação vinha em provar algo para a mãe, em ter né, a aprovação da mãe, a admiração e tudo. Ou seja, você cresce, você sai entre aspas, né? Você cresce, você sai ali da casa dos pais, você ganha dinheiro, mora sozinho, ou casa, enfim. Mas se a tua motivação continua sendo satisfazer esse amor doentio, você de fato não se livrou dessa culpa Sim. doentia, essa culpa infantil. Você ainda está vivendo com base nas expectativas desses pais, mesmo fora da casa deles. Por isso que é relativo falar assim, ah, não, quem é bem resolvido, quem casou e saiu de casa e é independente financeiro é bem resolvido com os pais. Não, Não não necessariamente. necessariamente, porque essa resolução está dentro. Você pode casar, sair, ai, vou me livrar dos conflitos da família saindo de casa. E coitado de você, que você leva tudo junto. Leva tudo Vai, junto. vai fazer terapia dentro ou fora da casa. Claro que sair da casa dos pais é um passo importante, né? É um rito de passagem, mas o trabalho primordial ele está dentro. Né? Exatamente. E o afastamento, eu já presenciei algumas situações, algumas histórias também de pacientes que, quando faziam esse afastamento, era um afastamento no sentido de tipo, pronto, eu vou sair daquele lugar tóxico. Vou me afastar daquela gente que não me dá nada de bom. Vou, sabe, tem esse desdém interno. Então, se pergunte, Julgamento. o teu afastamento, ele é respeitoso? Você consegue olhar para os teus pais e falar, pais, eu amo vocês, mas eu me afasto de vocês. Sem ter aquela sensação de agora eu vou para longe de vocês porque eu não quero ser como Eu vocês. não aguento mais. Porque eu não aguento mais, eu tô cansada. É muito sutil. Mas é um baita processo para chegar aí, né, Nath? É muito processo, com certeza. Assim, lógico, hoje, inclusive, a gente vai terminar falando algumas frases sistêmicas, né? Podemos até pegar esse gancho, falar agora e Sim, depois continuar com o tempo que tiver, porque passa voando, né? passa voando. Pronto, eu trouxe algumas falas sistêmicas para esses casos. Eu geralmente faria uma meditação guiada, mas vocês podem anotar as frases e depois encontrarem um lugar calmo, respirar fundo, fechar os olhos, visualizar os pais de vocês na frente de vocês, observar os detalhes, estar mesmo presente nesse momento, nessa meditação, e falar frases. Separei algumas, né? Mas vai depender de cada caso. Mas falar as frases e observar o que vocês sentem quando vocês falam isso. Porque mais importante do que falar é você observar o todo. O que gera em você, qual a sensação, como você se sente falando isso, como que fica a tua visualização em relação aos teus pais após falar uma frase, né? Só para comentar uma coisinha antes de você entrar nas frases, Nath, só para lembrar que essa, claro, é uma amostrinha de todo um trabalho sistêmico que precisa ser feito nessas coisas, Sim, porque não é na repetição de uma frase uma vez, sem um trabalho mais profundo, que vai acontecer
né, a mudança completa, mas essas frases, com certeza, muitas vezes elas geram insights, elas geram um início de um movimento, né? E também eu acho importante esclarecer que é um processo para ninguém se culpar de, ai, mas eu não consigo, não senti raiva, eu já repeti as frases e não passou. Uhum. E, gente, calma, isso às vezes é um processo de meses de terapia, né? De movimentos sistêmicos, de constelação familiar, que a Natália faz, eu também faço, de terapia. Então, assim, a gente vai entregar para vocês, a Natália vai entregar para vocês com muito amor essas frases. Eu vou até sugerir para quem quiser que feche os olhos para ouvir, por mais que a gente não vá fazer uma meditação completa, eu vou fechar meus olhos. E recebam isso, recebam e vejam o que reverbera em vocês. Pronto. Então, feche os olhos, respirem fundo. Esvaziem a mente, porque esse movimento é um movimento de alma, é um movimento de coração. E repitam em voz alta. Querido pai, querida mãe, a partir de agora, eu deixo as tuas exigências com vocês. Eu agradeço a vida que vocês me deram, mas eu me afasto de vocês. Com amor, eu me afasto de vocês. O presente que vocês me deram é grande demais para ser retribuído. Eu agradeço, cuidando muito bem de mim, vivendo uma vida alegre e próspera. Dessa forma eu honro vocês. O que vocês me deram foi suficiente. Vocês são os pais certos para mim. Uhum, exatamente. Vocês são pais. Essa frase é perfeita. Vocês são os pais certos para mim. O dia que uma pessoa conseguir fechar os olhos, visualizar os pais e falar com o coração livre, vocês são os pais certos para mim. Então essa pessoa tá no caminho certo, né? Ela fique em paz com ela também, porque enquanto a gente não reconhece isso, a gente está mentindo para nós mesmos. A gente está numa visão infantil e realista de, ai, como eu queria que fosse diferente, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Isso causa tanta dor, causa tanto desperdício de tempo, de energia, sabe? E não é fácil a gente chegar a falar isso com sinceridade, porque existe um caminho, um ponto A, toda uma história, às vezes, cheia de traumas, cheia de mágoas, que a gente precisa digerir um a um, até chegar num ponto em que é possível compreender que esses pais são certos para nós. Não é uma frase ao léu, né? É uma frase que muitas vezes exige uma construção, mas que ela já começa a reverberar algo na gente, né? Mesmo que não faça total sentido no começo, né? Sim. São certos para mim? Que são certos nada? Tinha que ser assim, tinha que ser assim, né? E aí, pelo menos, mostra ainda a tua resistência em aceitar seus pais como eles são, né? E, bom, eu acho que a Larissa, ela tá tendo essa coragem justamente por ser uma mulher muito madura, né? Ela passa essa sensação de reconhecer que, apesar de tudo, são os pais certos para ela. Exatamente. Não Que é, ela falou isso. não é só o porquê do que eles fizeram que eles são os pais certos. É apesar também. Apesar do que eles fizeram, também são os pais certos. Porque é o porquê e o apesar que te trouxe onde você tinha que estar. E assim, alguém acha aqui que está no lugar errado? Na hora errada? Fale agora, o cara Sempre. Olha, para encerrar, eu acho legal trazer pontos bastante assertivos sobre como honrar um pai ou uma mãe que te faz mal. Então, o primeiro ponto que eu trouxe é mudar o olhar em relação a esse pai ou essa mãe e trabalhar esse olhar de ver um ser humano.
que eu falei no início do vídeo. Então eu vejo um ser humano na minha frente, com a história, com as carências, né, com tudo que vem na bagagem dessa pessoa. Eu acho que Curar, ajuda a lembrar que quem seus pais eram antes de você, né? De sim, uma forma mais exatamente. prática. E antes de dela ser minha mãe, dele ser meu pai, o que eles faziam? O que eles pensavam? Porque Uhum. às vezes a gente não vê, parece que aquela pessoa só existe a partir do momento que a gente A gente nasceu, nasceu, né? exatamente. Outro ponto, e muito importante, eu acho que é um dos pontos principais, é curar as suas feridas infantis. Isso com auxílio, com processo terapêutico, enfim. Mas você curar essas carências infantis. Porque dessa forma você também consegue honrar os teus pais. E dessa forma você também consegue tomar o seu próprio caminho, tomar a sua vida nas próprias mãos. E um dos pontos que eu acho mais interessantes, que é cuidar muito bem de si. E isso inclui, nesse caso, inclui o afastamento. Eu cuido muito bem de mim quando eu me afasto, quando eu saio do ambiente que não me dá nada de saudável, não me dá nada de alegre. E isso tem a ver com autorresponsabilidade. É quando a gente entra também no nosso eu adulto. Algo que a gente resiste muitas vezes, porque é confortável ser criança, né? Por Uhum, mais desconfortável que que seja. seja. É confortável porque a gente não tem que assumir a responsabilidade. E aí a gente fica terceirizando tudo. Tá vendo? Eu sinto isso por causa do meu pai, sinto isso por causa do meu. Tá bom, até os 18 aninhos, até passa a mão na tua cabeça. Agora, gente, o que teus pais fizeram de bom, de não tão bom, gratidão, foi o melhor que eles conseguiram. Uhum, Não é fácil chegar nessa compreensão, mas procure ajuda para chegar, que é super possível. Agora, o que eles não conseguiram, gente, você vai ficar cobrando até quando, como uma criança birrenta? sim, Sendo que tem um mundo de possibilidades para você conseguir isso tudo por você. Faltou um pouco mais de afeto, faltou um pouco mais de paciência. O que faltou aí? Na vida de todo mundo faltou alguma coisa, porque uhum, nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. É como diz Legião Urbana, né? São crianças como você. exatamente. Que você vai E é, ser quando você crescer. Então, assim, acredite em você, que você é capaz de buscar o que faltou e que essa é a sua responsabilidade. exatamente. De mais Assuma, ninguém. assuma a responsabilidade de se sentir culpado por adultecer. Não é Assuma a culpa de ser adulto, que a ela é culpa de muito ser. mais gostosa do que a culpa de ser criança, quando o tempo de ser criança já passou há muito tempo, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Adorei. Gente, Muito obrigada a presença de todo mundo. foi muito gostoso, muito leve. Amei os comentários, até meus pais entraram, comentaram também. Meu pai falou que eu sou a filha certa para ele. Olha só, tá evoluidinho. Amei. Ai, amei aqui todos os Obrigada, comentários. obrigada, Cláudia, gente. Cris, Teodora. Super beijo. Ó, gente, eu e a Nath preparamos assim, o triplo de conteúdo para essa live. Mas a Mas o gente vê campo, pelo o campo vai fim. falando também, não vai? Vai, vai. Quem sabe a gente faz uma outra, talvez não focada na Larissa Manoela, Sim, né? a gente pode fazer uma mais Mas ampla. a gente colocou muita coisa legal sobre relações familiares. A live vai ficar salva sim. Sim, ficará E a salva. gente também vai postar cortes dessa live. Vamos aproveitar bastante esse conteúdo para levar essa consciência para mais e mais Isso mesmo. pessoas. E compartilhem. Quando estiver publicada, compartilhem para quem não conseguiu acompanhar na hora. Obrigada, Compartilhem, gente, participem. pela E interação. participem das enquetes pré-live, porque elas são muito importantes para a gente saber o que é que vocês querem ver, quais dicas a gente pode trazer para a vida de vocês para tornar a relação de vocês mais leve. Legal. Yas, obrigada, Marisa, obrigada pela presença. Amamos a energia de vocês aqui, tá? E fiquem ligados que terão mais lives, eu e Nath, que o nosso match é muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Viviane. Adorei. Obrigada, Nath.
Marcamos um café pra semana. Claro, claro, vocês aguardem aí, que os meus cafés com a Natália rendem demais. Pois é, gente. Pois é. Ou chás, né? Oxada. Obrigada, Tânia, querida, minha sogra. Aí, a família, o tema era familiar e a família entrou. Obrigada.